Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Na noite em que o Maracanã parecia respirar mais pesado do que o normal, uma frase saiu dos corredores do Ninho do Urubu como um trovão capaz de silenciar até os ecos mais vibrantes das arquibancadas, e em poucas horas tomou conta dos celulares, televisores, programas esportivos e mesas de bar. Felipe Luiz, com a autoridade de quem conhece cada centímetro do Flamengo por dentro e por fora, teria declarado em tom firme e definitivo: "Comigo ele não joga, essa é a decisão", lançando assim uma sombra de mistério que fez com que milhões de torcedores se perguntassem quem seria o alvo daquela sentença e, mais do que isso, o que estaria por trás de uma atitude tão categórica em um clube acostumado a conviver com gigantes, egos, talentos e histórias intensas. O impacto foi imediato, não apenas pela força do nome de Felipe Luiz, que é símbolo de liderança silenciosa e respeito absoluto dentro do elenco, mas pelo peso simbólico que essa frase carrega em um ambiente onde cada gesto, cada palavra e cada olhar podem mudar o curso de uma temporada, e em questão de minutos a torcida rubro-negra já estava dividida entre a surpresa, a indignação, a curiosidade e uma ansiedade quase palpável para entender o contexto inteiro daquela declaração que, até então, surgia como um quebra-cabeça incompleto, mas extremamente intrigante. Nos bastidores, o clima mudou como uma virada repentina de tempo antes de uma tempestade tropical, com dirigentes andando em passos mais apressados, funcionários em sussurros constantes e jogadores trocando olhares que denunciavam que algo maior do que uma simples divergência estava em jogo, e era justamente essa atmosfera carregada de tensão que tornava tudo ainda mais eletrizante, como se o clube, às vésperas de decisões importantes na temporada, estivesse à beira de um momento que poderia redefinir hierarquias internas. Felipe Luiz, conhecido por seu perfil ponderado, estudioso do jogo e sempre diplomático em suas entrevistas, rompendo esse padrão, enviou uma mensagem que ecoou muito além das 4 linhas. E a forma direta com que teria expressado sua decisão acendeu alertas na diretoria e levantou teorias que iam desde uma indisciplina grave até um choque de ideias sobre o futuro do time, sobretudo em um Flamengo que tenta reencontrar uma identidade sólida em campo diante de tantas mudanças recentes. O nome do jogador envolvido, ainda não confirmado oficialmente, passou a circular em rodas de conversa e fóruns na internet como um segredo mal guardado, e cada torcedor, munido de sua própria versão dos fatos, passou a investigar movimentos recentes, comportamentos em jogos passados, reações em treinamentos e até publicações nas redes sociais, numa verdadeira caça às pistas que pudessem esclarecer quem havia cruzado a linha que culminou naquela decisão drástica. Dentro do vestiário, fontes indicam que o clima oscilava entre respeito e desconforto, porque se por um lado a autoridade de Felipe é amplamente reconhecida, por outro a ruptura abrupta de qualquer harmonia interna é sempre um risco para um elenco que precisa de união absoluta para enfrentar competições duras, calendários apertados e uma pressão externa constante que vem da mídia, dos adversários e dos próprios torcedores. O episódio trouxe à tona uma discussão antiga dentro do clube. Até que ponto a disciplina e a hierarquia devem prevalecer sobre o talento individual? E quantas vezes o Flamengo, ao longo de sua história, precisou escolher entre proteger um nome forte ou preservar o equilíbrio coletivo, numa balança delicada que muitas vezes define o fracasso ou o triunfo de uma era inteira? Relembrando capítulos marcantes do passado, muitos torcedores veteranos compararam a situação a momentos em que grandes estrelas também foram colocadas contra a parede por decisões firmes de líderes ou treinadores, o que mostra que o futebol, apesar de toda a sua modernização, continua sendo movido por relações humanas intensas, cheias de orgulho, paixão e, por vezes, conflitos inevitáveis. Enquanto isso, o silêncio do clube tornou-se quase ensurdecedor, com comunicados evasivos e respostas calculadas em coletivas de imprensa, algo que apenas alimentava ainda mais a curiosidade do público,
que interpretava cada palavra como um possível indício do que realmente estaria acontecendo por trás das portas fechadas do centro de treinamento. A frase de Felipe Luiz, curta, objetiva e poderosa, passou a ser analisada como se fosse um código secreto, e jornalistas, comentaristas e ex-jogadores tentavam decifrar não apenas o conteúdo literal, mas também o subtexto, buscando entender se aquilo era o resultado de uma explosão emocional momentânea ou a culminação de uma série de episódios mal resolvidos ao longo das últimas semanas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Alguns apontavam para desentendimentos táticos em campo, outros falavam em atitudes consideradas incompatíveis com a filosofia do grupo, enquanto havia quem defendesse a ideia de que certos comportamentos fora das quatro linhas poderiam ter sido o estupim para uma decisão tão radical, algo que, se confirmado, revelaria uma face ainda mais rígida e comprometida de Felipe com os valores do clube. A torcida, por sua vez, demonstrava uma mistura perigosa de apoio e questionamento, pois ao mesmo tempo em que muitos viam em Felipe Luiz um legítimo guardião da identidade rubro-negra, outros temiam que qualquer ruptura interna pudesse prejudicar o rendimento do time em um momento decisivo da temporada, quando cada ponto, cada gol e cada detalhe podem significar a diferença entre a glória e o esquecimento. Em meio a rumores e especulações, uma coisa se tornava cada vez mais clara: aquela decisão, independentemente de quem fosse o jogador envolvido, não era trivial, e indicava uma transformação profunda nas dinâmicas internas do Flamengo, sugerindo que o clube poderia estar entrando em uma nova fase de maior rigor, disciplina e liderança compartilhada entre os nomes mais experientes do elenco. A figura de Felipe Luiz, que sempre foi associada à calma e à inteligência tática, ganhava agora uma nova camada, quase autoritária, mas ao mesmo tempo admirada por quem acredita que grandes equipes são construídas com base em limites claros e responsabilidades bem definidas, e não apenas sobre talentos individuais espalhados pelo gramado. Analistas esportivos passaram a discutir se aquele posicionamento poderia, na verdade, fortalecer o grupo, criando uma cultura interna de compromisso absoluto, em que todos entendem que nem mesmo um histórico de conquistas garante lugar cativo se a postura não estiver alinhada ao projeto coletivo que o clube deseja implementar. Enquanto isso, o jogador supostamente envolvido mantinha um silêncio que só tornava tudo mais dramático, pois em um mundo dominado por redes sociais, a ausência de qualquer manifestação pública era interpretada como um sinal de conflito, arrependimento ou até de uma saída iminente do clube, o que aumentava a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Havia ainda quem sugerisse que a frase de Felipe poderia ter sido retirada de contexto, ampliada ou até dramatizada por fontes não oficiais, mas a convicção expressa naquele "essa é a decisão" soava tão definitiva que era difícil acreditar que se tratasse apenas de um mal-entendido ou de uma interpretação equivocada de terceiros. O fato é que o Flamengo, acostumado a ser protagonista dentro e fora de campo, mais uma vez se via no centro de um turbilhão mediático, em que uma única frase era suficiente para dominar o noticiário esportivo, eclipsando inclusive análises de jogos, contratações e estratégias para as próximas rodadas. Nos programas de televisão, a decisão de Felipe Luiz era tratada quase como um ato político dentro do clube. Uma demonstração de força que poderia tanto consolidá-lo como líder máximo do vestiário quanto gerar rachaduras perigosas caso não fosse bem administrada pela diretoria e pela comissão técnica. Cada novo treino realizado no Ninho do Urubu virou um espetáculo à parte para repórteres e curiosos, que tentavam observar expressões faciais, interações sutis e qualquer mudança de comportamento que pudesse indicar se a decisão de Felipe seria mantida, revista ou transformada em um acordo interno silencioso. Havia no ar uma sensação de que aquele episódio poderia marcar um divisor de águas, uma linha imaginária separando o Flamengo de antes e o Flamengo de depois daquela declaração, como se o clube estivesse sendo forçado a se olhar no espelho e decidir que tipo de ambiente quer cultivar para voltar a dominar o cenário nacional e internacional. Mesmo aqueles que criticavam a exposição do caso reconheciam que existia algo de fascinante nessa demonstração de personalidade tão direta, especialmente em um cenário onde muitos preferem se esconder atrás de discursos genéricos e evasivos, transformando Felipe Luiz em uma figura ainda mais complexa e intrigante dentro do futebol brasileiro.
A imprensa internacional chegou a repercutir o caso, destacando o inusitado de ver um jogador com tamanha trajetória na Europa assumir uma postura tão dura dentro de um gigante sul-americano, o que apenas aumentava a dimensão do episódio e reforçava a ideia de que algo estrutural estava em mudança no Flamengo. Internamente, reuniões emergenciais teriam sido convocadas para avaliar os desdobramentos possíveis, incluindo impactos jurídicos, esportivos e de imagem. Afinal, uma frase como aquela, proferida sem margem para dúvidas, não afeta apenas o ambiente do vestiário, mas também contratos, relações comerciais e a própria percepção do clube perante o mercado. Nas arquibancadas virtuais, torcedores criavam teorias dignas de roteiros cinematográficos, conectando possíveis atritos, resultados ruins, decisões técnicas questionáveis e atitudes isoladas. Tudo para tentar construir uma narrativa coerente que explicasse por que Filipe Luís havia chegado ao ponto de dizer, sem titubear, que enquanto ele estivesse ali, aquele jogador não teria espaço para atuar. O mais curioso, porém, é que quanto mais o tempo passava, mais a frase parecia ganhar novas interpretações, tornando-se quase um símbolo de uma revolução interna, uma espécie de grito de ordem que poderia inspirar mudanças profundas não só no elenco, mas na mentalidade de todo o clube para os próximos anos. Em meio a tanta especulação, uma coisa é certa, o episódio já entrou para a história recente do Flamengo como um dos momentos mais intrigantes, polêmicos e reveladores sobre as tensões invisíveis que existem nos bastidores do futebol, lembrando a todos que por trás dos dribles e dos gols existem decisões humanas capazes de alterar completamente o rumo de uma equipe. Enquanto torcedores continuam aguardando uma versão oficial, uma coletiva esclarecedora ou um simples gesto que traga respostas, a frase de Filipe Luís permanece ecoando como um ponto de interrogação gigante sobre o Maracanã, alimentando debates intermináveis e provando, mais uma vez, que no Flamengo, cada palavra carrega o peso de uma nação inteira vestida de vermelho e preto. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.